Saudações, amados irmãos, Deus vos abençoe. Está a começar assim o programa A Voz do Sétimo Anjo. Quero vos convidar a uma palavra de oração. Precioso Deus, nosso Pai, queremos lhe agradecer mais uma vez por nos dar essa oportunidade para podermos partilhar a Tua palavra. Pedimos, nosso querido Deus, que possa abençoar esse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos ler a palavra de Deus, que está no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este texto bíblico está em Malaquias 4, 5, 6. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Caros irmãos, no programa anterior tínhamos falado do profeta Elias do tempo do fim e mostramos que este profeta Elias é prometido pela Bíblia, de acordo com este livro que nós lemos aqui de Malaquias, e não só em Mateus 17, no versículo 12, e também em Lucas 17, versículo 30, e em Apocalipse 10, versículo 7. São escrituras que nos trazem a promessa da vinda de um profeta nos últimos dias. O espírito de Elias, ele vem à terra 5 vezes. Dissemos que a primeira vez que esse espírito veio foi quando ele mesmo veio sobre o Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, quando ele vem e condenou a Jezabel e a Acabe pelo pecado que tinham levado todo Israel a ira. Esse mesmo espírito Deus amou bastante e o trouxe de volta numa porção dobrada ao profeta Eliseu, que foi um seguidor do profeta Elias. E através desse espírito, Deus fez grandes maravilhas no ministério de Eliseu. O mesmo espírito foi prometido que viria sobre um homem para introduzir o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. E vimos, através de Lucas 1,17, que Deus disse que esse Espírito veio sobre o profeta João Batista, porque João Batista veio sobre a virtude do Espírito Santo. E esse Espírito se manifestou de uma forma notável ao profeta João Batista, porque ele condenou a geração que ele estava a viver, condenou os líderes religiosos do seu dia, a sua forma de viver, como eles levavam a mensagem de Deus, como eles tinham deixado a palavra de Deus e ensinado tradições no lugar da palavra. E esse espírito foi combatido no tempo por uma senhora chamada Herodias, que havia casado com Herodes, e João Batista condenou aquele espírito. E como foi nos dias de Jezabel, que também
combateu o profeta Elias, também nos dias de João Batista, esse espírito foi combatido através da dançarina Herodias, e isso levou à morte do profeta. O profeta João Batista foi morto a mando desta mulher. E sempre que Deus envia esse espírito, há sempre mulheres que se levantam e odeiam esse espírito de Deus, porque é um espírito de correção, é um espírito que vem alinhar a sociedade, é um espírito que não tem meias palavras, é um espírito que fala a verdade. Agora, também dissemos que esse espírito voltaria, retornaria nos últimos dias, para nós os gentios, para cumprir a profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6. E esta escritura se cumpriu nos nossos dias através do nosso amado irmão William Marion Branham. E hoje nós queremos falar de como é que Deus vindicou o ministério do profeta Branham. O que significa vindicar? Vindicar significa ser confirmado. Como é que Deus confirmou que este irmão William Branham é um profeta? Primeiro, você tem que conhecer o que é um profeta. Um profeta é um porta-voz, é a boca de Deus, é a reflexão de Deus para o povo. Então, Deus confirmou sempre os profetas que Ele enviou à terra. Ele, quando enviou Moisés, nós até podemos ler, só para tomarmos como base, vermos como é que Deus confirmou o ministério de Moisés. Moisés foi um homem enviado por Deus para libertar o povo do Egito para a terra prometida. E para isso ele devia ser crido no meio do seu povo. É por isso que Deus apareceu a ele numa sarça. Podemos ler isso em Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu vou saltar. No versículo 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Vou saltar para o versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que se eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus apareceu a este profeta numa sarça, e a sarça ardia e não se consumia. E Deus falou no meio da sarça: eu sou Deus dos vossos pais, e eu te apareci para que tires o meu povo do Egito para a terra prometida. Esse era o primeiro êxodo que Deus guiou um povo a sair de uma nação para outra nação. E este êxodo foi liderado por Moisés, como vindicação, como confirmação de que Deus apareceu a Moisés. Ele apareceu a ele numa sarça, numa coluna de fogo. E isso ele vem confirmar no capítulo 13, versículo 21, que diz assim:
E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus sempre estava em frente de Moisés, estava sempre em frente do seu povo. De que forma? Ele ia sempre, de noite havia uma nuvem aparecia para o povo enquanto caminhava, e de noite acendia, era como uma luz que os guiava de noite, mas de dia aquela nuvem ela servia de sombra para o povo. Mas o que era aquela nuvem? Era o anjo do Senhor que guiava o povo a sair do Egito para a terra prometida. Mas também era uma vindicação do ministério de Moisés, de que ele havia sido enviado por Deus para libertar o seu povo do Egito para a terra prometida. Agora, nós queremos falar da vindicação do ministério do irmão Branham. Estamos a dizer que o irmão Branham é um profeta que Deus nos enviou nesses últimos dias. E sendo um profeta, Deus deve vindicar o ministério deste homem. Ele já o fez. Ele já o confirmou perante nós de que este é a pessoa para se ouvir. Este é a pessoa que deve ser falada dele no dia de hoje. Assim como foi com Moisés, as pessoas tinham que dizer: Deus apareceu a Moisés, Deus apareceu a Moisés, Deus falou a Moisés, Deus disse isso a Moisés. Nos dias de hoje, cada um de nós deve falar que o irmão Branham falou assim, Deus falou assim ao irmão Branham. Deus nos disse dessa forma, Deus disse que nós devemos fazer isso, mas aquilo. Porque quando Deus aparece a um homem, é para que nós possamos crer nele, e tudo aquilo que ele disser, nós devemos considerar como palavra de Deus, porque Deus não pode nos enviar um homem que ele não confia. Então, Deus nesses dias, ele nos enviou um homem que nós podemos confiar e nós devemos confiar. Deixa-me ler aqui um bocado dessa mensagem. Na página 7 do O Mensageiro. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17, 12. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. Jesus está a vir. Antes desse homem, antes de Jesus vir, esse Espírito voltará sobre um homem. E nós estamos a dizer que esse homem é o irmão William Branham. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus. Deus irá confirmar. Não são os homens. Como Paulo disse, nós vamos chegar aqui, Paulo. Paulo foi vindicado como profeta para nós, os gentios. É o primeiro profeta que lidou diretamente conosco, os gentios. E Deus confirmou, Deus vindicou o ministério de Paulo. Da mesma maneira, ele vai confirmar o ministério deste nosso irmão nos últimos dias. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. João Batista foi confirmado por Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui na semana passada em Mateus 11. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus 11, versículo 15.
Jesus aqui vindicou o ministério de João Batista. Ninguém poderia contradizer que João não era profeta. Jesus disse aqui, em Mateus 11:14, não 15, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Apontando quem? Apontando a João Batista. Agora, nesses últimos dias, uma vez que o Senhor Jesus Cristo não estará aqui em carne humana para confirmar o ministério deste profeta, o que nós somos dito aqui? Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste homem, do irmão Branham, seria acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, cada coisa será confirmada. Não haverá uma coisa sem confirmação. Agora, como será confirmado? Por um lado, se aquilo que ele disser, se algo já vem dito nas Escrituras, então tudo que for a dizer será confirmado nas Escrituras. Cada revelação será confirmada, porque cada revelação acontecerá. Só por dizer algo e vir a acontecer, isto é confirmação do ministério. E nós, todas as profecias que foram dadas pelo irmão Branham, todas elas foram confirmadas, nem sequer uma caiu abaixo. Isso é uma vindicação de que o ministério do irmão Branham é de um verdadeiro profeta. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Deus, através do ministério do irmão Branham, fez muitas obras maravilhosas, fez grandes milagres, sinais e prodígios foram mostrados. Mortos voltaram a viver. Não houve nenhuma doença que parou em sua frente, mesmo o câncer, nenhuma enfermidade era capaz de parar em frente do profeta, sob comando da fé, o que mostra que Deus estava com o profeta, confirmando o ministério, confirmando o homem. Então, será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Não só os milagres e maravilhas acompanharam o ministério do irmão Branham, Deus também lhe deu uma palavra, através dela poder convencer o coração dos filhos para serem devolvidos à fé original, que é a fé do Pentecoste. Agora, o que vai acontecer? Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Então, meu irmão, é preciso crer nos profetas. É preciso você ter o olho para confirmar um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta, Deus confirma, Deus vindica o seu ministério. E é coisa incomum, claro, que Deus pode vir fazer, como aconteceu com o ministério de Paulo. Era uma coisa incomum. Paulo era um homem que perseguia a igreja de Deus. Mas o que aconteceu? Deus, quando apareceu a ele, aquilo foi uma experiência que nem os fariseus tinham, nem os saduceus tinham, nem todos que guardavam as leis mosaicas tinham. Era uma experiência nova, mesmo para ele. Como é que Deus vindicou o ministério de Paulo? Como é que Deus apareceu a Paulo? Paulo relata ele mesmo. Vamos ler. Vamos ler como que Deus apareceu a Paulo. Vamos ler quando ele apresentou esse texto ao rei Agripa, em Atos dos Apóstolos 26. Começando do versículo 12. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, esse é o discurso de Paulo. Ao meio-dia, ó rei,
Vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Veja só, os crentes nos dias de Paulo tinham que estar atentos a como Deus visitou a ele. Ele tinha documentos para ir fechar igrejas que estavam em Damasco, a mando do governo, a mando do sumo sacerdote. Mas o que aconteceu? No caminho para Damasco, Deus apareceu a ele às 12 horas e viu essa luz. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. E em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Paulo foi consagrado por ministro por Jesus Cristo. Te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-se deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Deus enviando Paulo para nós. Agora, acontece que hoje há pessoas que pegam a Bíblia e não creem em Paulo. Deus aqui apareceu a Paulo pessoalmente numa luz, numa coluna de fogo, uma luz que guiou, a mesma luz que guiou os filhos de hebreus do Egito para a terra prometida, que apareceu a Moisés numa sarça ardente, que conduzia o povo, que de dia era luz e de noite era uma sombra, era uma nuvem que cobria. A mesma coluna de fogo, Paulo está dizendo que apareceu a ele quando ia para Damasco. E dentro daquela luz, uma voz, que era a voz do Senhor Jesus Cristo, perguntou: por que tu me persegues? E Paulo perguntou: quem és tu? E dentro da luz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, duro é recalcitrar contra os aguilhões. E daí Deus mudou Paulo de um perseguidor da igreja para um pregador de boas novas, para converter os gentios à boa nova, para lhes abrir os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé. Esse é o testemunho que Paulo estava a dar ao rei Agripa, como Deus lhe apareceu. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente, aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E sempre que a coluna de fogo vem, sempre que Deus aparece a um homem, a mensagem é esta: para que as pessoas se emendem, se corrijam e voltem para Deus. E é a mesma mensagem, o arrependimento. Hoje também as pessoas devem se arrepender e se entregar a Deus, renunciar das suas obras más, renunciar dos seus falsos batismos, renunciar das maquiagens, minhas irmãs, renunciar dos batons e das calças dos homens, renunciar homens de serem mulheres, renunciar. É uma mensagem que é trazida a nós, uma mensagem de arrependimento. Paulo aqui está sendo julgado. Por que ele abandonou a seita que ele servia? Por que ele abandonou de ser um fariseu? Por que ele deixou, por exemplo, de ser um benudista, de ser um batista, de ser um católico, de ser um testemunho de Jeová, de ser algo assim? Você sabe. Por que ele abandonou tudo isso aí? Porque Deus me apareceu numa coluna de fogo, me deu esta comissão. Portanto, quando Deus apareceu a Paulo, aquilo era confirmação do seu ministério.
Por isso, Paulo, quando se apresenta aqui nas cartas, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade do Senhor Jesus Cristo, que lhe chamou mesmo no ventre da sua mãe. Vamos continuar. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas. Amém. Ouviu aqui? Escuta só. Mas alcançando o socorro de Deus, Paulo somente alcançou socorro em Deus, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. É isso que estamos a fazer aqui. Quando Deus aparece, mesmo você, se um dia Deus te tocar no coração, você será testemunha desta palavra que nós estamos aqui a partilhar consigo. Dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais, não acrescentando algo, não negando algo, porque quem nega, quem acrescenta, é um falso. E Paulo aqui aparece como um profeta de Deus. Deus está a vindicar o ministério. E quando Deus te aparece, você vai dizer que vai ter certeza que aquilo que Deus disse aqui na Bíblia está certo. Nada dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Nós não estamos a dizer outra coisa do que os profetas disseram que devia acontecer. O que devia acontecer para os nossos dias? Será que há profecias por se cumprir para os dias de hoje? Eu te digo sim. Quais? Malaquias 4. A vinda de um profeta. Porque quando tu recebes o profeta, você está a receber um pacote completo de Deus. Ali dentro você tem os milagres. Ali dentro você tem a revelação. Tem toda a palavra. Todas as dúvidas estão aí resolvidas. Tudo que o homem procura, Deus encontra, você o encontra neste pacote que Deus te deu nos últimos dias, que é o profeta. E para os dias de hoje, Deus nos confirmou um profeta, o irmão William Branham. Deus o vindicou. Vamos chegar até esse ponto. Vamos ver como é que Paulo foi vindicado. Como é que Paulo foi confirmado por Deus. Quando ele ia para Damasco. E aquilo lhe deu a autoridade. Quando ele disse, não permito que as mulheres falem na igreja. É indecente. Quem tem Espírito Santo vai reconhecer que o que eu digo não são minhas palavras, mas são mandamentos do Senhor. E nós hoje temos muita gente sem Espírito Santo, deixando essas senhoras pregar, deixando essas senhoras usar maquiagem, deixando essas senhoras usarem saia. Não contra elas. Não. Você não pode me tomar como contra a mulher. É só contra o espírito que está a levar as senhoras para a perdição. Então, quando há um espírito errado, nós temos que clamar contra esse espírito. Temos que gritar contra. E mesmo que isso doa a si, teremos que fazer isso. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Essa era a mensagem no tempo de Paulo, que a luz também chegou para nós, os gentios. E dizendo isto, eu, em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás maluco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não te fez em qualquer canto. Não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Essa é a minha pergunta para você. Crê você nos profetas? Essa foi a pergunta. Porque o problema que as pessoas têm é não crer nos profetas. E é uma maldição. O que tu tens que saber é decifrar de um verdadeiro com um falso. Só.
mas não negar completamente tudo. Paulo pergunta: crês tu nos profetas? E você crê nos profetas? Deus prometeu nesses dias aqui, e ele vindicou o ministério do profeta do tempo do fim. Bem, sei que crês. E disse o Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Oh, isso é paganismo. Ele devia ser cristão. Você deve ser cristão hoje. Mas ser cristão hoje, você tem que crer nos profetas. E para hoje tem que crer no profeta. O profeta enviado por Deus para a tua geração. Muita gente apoia-se nos profetas do passado. É muito bom crer nesses profetas. Primeira coisa, tem que crer neles. Se crer neles, você vai crer nos dias de hoje. Jesus disse: se credes em Moisés, Moisés falou de mim. Moisés falou do Senhor Jesus Cristo quando ele escreveu em Deuteronômio 18:15: o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que ouvir, que não ouvir, será excluído do povo, será reprovado. Moisés falou de Jesus. Abraão falou de Jesus. Jesus apareceu a Abraão quando Abraão estava a viver naquelas tendas. Quando ele apareceu com 2 anjos acompanhados. Abraão recebeu Jesus Cristo quando estava naquela carne. E ele comeu em casa de Abraão, bebeu leite em casa de Abraão. E enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades. Jesus disse: Abraão, quando viu o meu dia, exultou, gostou, alegrou-se. E hoje vocês dizem que eu não sou profeta de Deus, não sou filho de Deus. Morrereis nos vossos pecados. Hoje você tem que receber este profeta para você ser salvo. Você tem que crer neste profeta para você ser salvo. Porque Deus confirmou o ministério deste profeta aqui. Como é que ele confirmou o ministério do profeta? Talvez seja a pergunta agora. Ah, sim. O ministério de William Branham é o mesmo ministério do Filho do Homem. William Branham veio confirmar, veio manifestar o Filho do Homem. A única diferença é que o Filho do Homem, em Jesus Cristo, o Pai viveu nele em toda a plenitude. Vai ver isso aí. Nesses últimos dias, Deus falou com William Branham em um redemoinho quando saía buscar água. Eu quero lhe convidar a registrar o site para você pesquisar a vida sobrenatural de William Marion Branham. www.branham.org. Entra ali, meu irmão, para você estudar qual é a vida, como é que Deus vindicou o ministério do irmão Branham. Deus falou com ele em um redemoinho, da mesma maneira que ele fez quando falou com Jó. Você crê em Jó, tudo bem, fazes bem, e é bom mesmo. Mas como é que Deus falou com Jó? Deus apareceu em um redemoinho, falou com Jó, e Jó se alegrou. E ele disse: o meu Redentor vive. Mesmo que a morte ou os vermes da minha carne consumam este corpo aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias eu o verei, eu mesmo, com esta mesma carne. Ele estava crendo na ressurreição. Mas como é que Deus apareceu a Jó? Em um redemoinho. E Deus apareceu ao irmão Branham num redemoinho. Como a Moisés, Deus apareceu ao irmão Branham numa coluna de fogo. Coluna de fogo, você já entendeu que é uma luz. Essa luz. Você está vendo essa luz aqui? Que apareceu no dia 24 de janeiro de 1950, no Coliseu de Sam Houston, Texas, nos Estados Unidos da América.
Esta fotografia foi tirada por cima da cabeça do reverendo William Marion Branham, durante um debate entre o irmão Bosworth e um ministro batista, o Dr. Best, sobre a justificação bíblica da cura divina que caracterizava o seu ministério. Dentre muitas tiradas, escuta só, dentre muitas tiradas, a fotografia foi a única película revelada e mostra uma luz sobre a cabeça do irmão Branham. Essa luz que está aqui por cima da cabeça do irmão Branham. Gordon Lindsay, membro do Ministério Branham, fez contatos para que a fotografia fosse examinada pelo Sr. George Lass, um examinador profissional de documentos questionáveis que trabalhava em Houston. No seu relatório, George Lass disse: o negativo submetido para examinação não foi retocado e nem resulta de uma composição ou de exposição duplicada. A luz atingiu o negativo. Ela é autêntica. Essa luz é sobrenatural. Esta luz é sobrenatural. E é mais uma forma que Deus usou para vindicar o ministério que confiou ao seu servo William Marion Branham. Esta luz é a mesma que atingiu o apóstolo Paulo, essa que nós lemos aqui. Quando Paulo ia para Damasco e encontrou-se com uma luz ao meio-dia que lhe bateu e lhe cegou os olhos e caiu e lhe perguntou: quem és tu, Senhor? E a luz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu estou a dizer que esse Jesus que apareceu a Paulo, apareceu nesses últimos dias para este irmão. A luz, a coluna de fogo, apareceu para Moisés. E o que Moisés fez? Escreveu a Bíblia. Escreveu o Antigo Testamento. Escreveu Gênesis. Escreveu Êxodo. Escreveu Número. Escreveu Levítico. Escreveu Deuteronômio. Por quê? Deus apareceu a ele nessa coluna de fogo. É a inteligência de Deus. É toda a sabedoria. É Deus se esvaziando no homem. E a mesma coluna de fogo apareceu para Paulo quando ia para Damasco. Veja o que Paulo fez. Escreveu cartas aqui. Escreveu cartas aos Romanos, aos Coríntios, primeira, segunda, aos Colossenses, aos Filipenses, a Timóteo, aos Hebreus. Cartas que ele foi escrevendo. Por causa de quê? Toda a inteligência de Deus estava ali. E nesses últimos dias, Deus apareceu novamente numa coluna de fogo para vindicar, para demonstrar que é o mesmo Deus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como Moisés, Deus apareceu numa coluna de fogo. Para o irmão Branham, Deus apareceu também numa coluna de fogo, nesses últimos dias. Para quê? Para revelar toda a verdade, porque para revelar a verdade, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Tudo bem? Você crê nisso? Se não crer nisso, você então está longe das Escrituras. A Bíblia foi escrita por homens guiados pelo Espírito Santo. Veja só, se era preciso coluna de fogo num homem para escrever a Bíblia, em Moisés, coluna de fogo num homem para escrever a Bíblia em Paulo. Nesses últimos dias, Deus desceu de novo numa coluna de fogo aqui, para revelar Apocalipse 10:8. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como falou aos seus servos, os profetas. Que mistério vai se cumprir? É a revelação
Apocalipse 10:7. Você já viu isso aí? 10:7. Vamos ler junto. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, significa quando estiver a pregar a sua palavra, quando estiver a trazer a sua mensagem, se cumprirá o segredo. Cumprir-se o que é? Revelar, tornar-se claro. Mas qual é o segredo? Os segredos escondidos pela Bíblia. Um dos segredos grandes que muita gente deixa passar é o batismo em si. É um grande segredo que as pessoas não conseguem ver, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia tem prometido aqui. E para isso, Deus tem trazido a coluna de fogo para vindicar, para demonstrar que sou eu o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta luz é a mesma que atingiu o apóstolo Paulo no seu percurso a Damasco quando perseguia a igreja de Cristo. É isto que fez mudar Paulo de posição, fez mudar Paulo de opinião. Paulo até disse, eu era um de vocês, quando ele disse a Agripa, eu era um de vocês, eu era um denominacional, eu era um fariseu, eu também perseguia a igreja, e você também pode ser um daqueles que perseguia. Eu também, eu era um da denominação, eu mesmo estou a falar aqui, pastor Xingor. Mas quando essa coluna nos chegou, nos esclareceu toda essa Bíblia aqui, nós somos testemunha, Deus nos visitou nesses dias aqui. Você não vai ter revelação nenhuma se tu não aceitar a mensagem do Elias do tempo do fim. E esse Elias do tempo do fim é o irmão Branham. Deus trouxe esses sinais para você poder crer. Esses sinais é para você poder crer. Vamos ler aqui. É a mesma luz que guiou os filhos de Israel do Egito à terra prometida durante o primeiro êxodo. Está a ouvir isso aí? É a mesma luz que guiou os filhos de Israel durante o primeiro êxodo. Deus tirou um povo de uma terra natural para uma outra terra natural. Era a primeira experiência de Deus, o primeiro êxodo que Deus fez. E Deus teve o segundo êxodo, liderado pelo Senhor Jesus Cristo. E ali a coluna de fogo apareceu de novo. Você vai dizer, apareceu? Sim. João Batista viu a coluna de fogo. Vamos lá ler juntos. Mateus 3. O que diz João aqui? Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como? Isso é a coluna de fogo, está aí. O Espírito de Deus descendo como? Esse Espírito de Deus. Como uma pomba. Não era pomba, era como? Como um pomba. João, quando viu aquilo, a única característica que ele conhecia, como ele viveu no deserto, lidava com os animais, ele viu aquela imagem toda, uma luz que desce do céu, ele viu o Espírito Santo como uma pomba. O Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, foi como línguas de fogo. Quando apareceu para Paulo, foi uma luz que lhe bateu. Quando chega nesses últimos dias, uma coluna de fogo e foi fotografada. Essa luz aqui foi fotografada no debate em Houston, Texas, 1950. Havia muita crítica em torno do ministério aqui. E queriam tirar fotografia para poder expor o nosso irmão como um falso profeta. Todas as fotografias foram queimadas. Queimaram-se. Apenas esta. E foi levada a uma investigação pela Polícia Federal norte-americana. E George Lass, o chefe da equipa de investigação de documentos questionáveis, escreveu no seu relatório que esta aqui é uma luz sobrenatural que apareceu sobre este irmão. E é a primeira fotografia de um acontecimento sobrenatural alguma vez fotografado. Nos dias de Paulo não tiveram como tirar fotografia.
Nos dias de Moisés não tiveram como tirar fotografia. Nos últimos dias, com a tecnologia que nós temos, tirou-se a fotografia. E aqui está, para nos mostrar que Deus está a vir nos chamar para o terceiro êxodo, a terceira saída. Estamos a sair de uma era moribunda para o arrebatamento. A igreja está a ir. Se tu não crê nisso, você vai ficar. Não tem como. Nós estamos a ir embora. Deus está nos aparecer para nos vindicar isto aqui. Hoje, a mesma luz guia o povo, a noiva. E apareceu várias vezes. Apareceu para o nosso irmão William Branham no seu nascimento. Pousou sobre ele. Deus falou com ele desde menino. Quando lhe disse, não fumes, não bebas, não corrompa seu corpo, porque quando tu cresceres, terás uma obra a fazer. Qual é a obra? Essa de retornar o coração dos filhos aos pais. Como Daniel. Vamos lá tomar isso. Estamos a tomar só como que Deus vindicou o ministério. Daniel, como que era vindicado? Daniel era vindicado pelas profecias que ele tinha dado. O irmão Branham recebeu também profecias. Ele, em 1933, teve 7 maiores visões. Vamos ler rapidamente, o nosso tempo está a correr muito. Ele teve 7 maiores visões. Como Daniel teve visões do futuro. Como Jeremias, ele foi condicionado por um anjo. Um anjo apareceu ao nosso irmão Branham e disse, eu sou enviado da parte de Deus Todo-Poderoso. Como Moisés, nós já vimos, ele vindicou, ele demonstrou os sinais, ele foi conduzido pela coluna de fogo. Como o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com o nosso irmão Branham como Jesus Cristo? Ele discerniu os corações das pessoas. Nenhum segredo era escondido em frente da pessoa do profeta, do irmão Branham. Deus vindicou o ministério do profeta, vindicou através do discernimento. Esse é um sinal de Cristo. A palavra é mais apta para discernir as intenções do coração. Hebreus 4:12, leia você isso aí. Como o Senhor Jesus Cristo, ele conhecia os segredos do coração. Como João Batista, quando ele estava a batizar, Deus falou para ele a vindicar o ministério dele. O que ele disse quando ele estava a batizar? Assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem irá percursar a minha segunda vinda. E milhares, centenas de pessoas estavam naquele ato e ouviram aquela voz. Desmaiaram alguns. O que é isso? Era a vindicação do ministério do irmão Branham. Se você não crê, esse é um problema. Mas tem que crer nisso, porque Deus, quando mostra esses sinais de prodígio, é para chamar a atenção sua. É para te atrair para uma mensagem que ele tem para consigo. Qual é a mensagem? Sai do meio dessa sociedade aí, dessa incredulidade, dessa bobagem, que diz os dias de milagres já passaram, dias dos profetas já passaram. É claro, não passou nada. O que existe são muitos falsos profetas. No próximo tema traremos isso, os falsos profetas. Porque muita gente não conhece. Como é que nota-se um falso profeta com um verdadeiro? Não diga que tudo é falso. Não. Existe falso, existe verdadeiro. No próximo tema traremos isso. Foi vindicado nas águas do batismo. Está ouvindo isso aí? Como Elias, o que aconteceu com Elias? Ele pregou contra toda a imoralidade no dia de hoje. Pregou contra Jezabel. Hoje, ele pregou contra a Jezabel moderna, a igreja católica, as denominações que são filhas da prostituta. Ele pregou contra tudo isso aí. E eu hoje estou a repetir a mensagem dele. Agora, quando se zanga comigo, você não está fazendo, não tem razão. Não tem razão de fazer isso. Agora, queremos ver como Daniel, ele recebeu as visões do futuro. Ele, em 1933, o Senhor Jesus falou-lhe que a sua vinda estava próxima, mas
que 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. 7 maiores visões. A primeira visão qual foi? A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Esta visão certamente provocou algumas reações, claro, e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Isso deixa eu tomar o que ele está dizendo aqui. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Se você ler a história, você conhece a invasão de Mussolini na Etiópia. Antes daquele acontecimento se dar, Deus já tinha mostrado isto ao profeta Branham em 1933. A segunda visão. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ele mostrou a linha Siegfried e como as tropas americanas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Foi a segunda visão que Deus mostrou antes da Segunda Guerra Mundial, 1933. Você conhece a história, quando começou a Segunda Guerra Mundial. E essa visão foi dada em 1933, antes de 1945, por aí. A vinda do Hitler. Se as pessoas aceitassem, teriam logo visto isto de uma forma diferente. A terceira visão foi da esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, mantenha seus olhos no rei do norte. Essa é a terceira visão. Havia comunismo, havia fascismo, e irmão Branham foi mostrado que tudo isso seria consumido pelo comunismo. E nós, nesses dias aqui, nós conhecemos qual é o medo de todas as potências do mundo. É a Rússia, que é a nação que Deus tem reservado para combater o mal. É ela que vai tirar a primeira bomba sobre o Vaticano. Você lê as profecias do irmão Branham. A quarta visão mostrou grandes avanços da ciência, depois que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica e que estava percorrendo pela rodovia sob controle remoto. De modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Ele viu isso em 1933, que a ciência havia de se avançar bastante, que na indústria automóvel iriam inventar automóveis sem motorista, que seriam guiados por controle remoto. E essas viaturas já existem nos países desenvolvidos, que em pouco tempo chegarão até aqui. Mas antes disso, o profeta já viu isso. O avanço da ciência que iria levar muita gente a se retrair da palavra de Deus, confiando na ciência. Meu irmão, não confia na ciência, confia em Deus. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era. E é este problema que levou Elias a pregar contra Jezabel. Esse problema que levou João Batista a pregar contra Herodias. É o mesmo problema que ele teve em 1933 na visão. Problema da moral. Como é que ele viu isso? Concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de lugar com a concessão do direito de voto. Depois elas cortaram seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, tirar roupa. Esse assunto começou depois da Segunda Guerra Mundial com a declaração dos direitos do povo, direitos do homem. Até não são direitos, isso já é contra direitos de pessoas. Porque se é direito, por que eu não tenho o direito de ver pessoa bem vestida? Ela adotou vestimenta de homem e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Isso em 1933. Como Daniel recebeu visões do futuro. O nosso profeta aqui recebeu visões que vão marcar o fim do mundo.
É hora de você aceitar no profeta. Meu irmão, não consegues ver isso? A condição moral do dia. Como que as mulheres se vestem? Isso vai terminar até usando tanguinhas, roupa interiores, vão andar com ele na estrada. E já andam. E ninguém tem boca de falar, porque é o peso do espírito mau sobre os homens nos dias de hoje. Mesmo nos púlpitos, os púlpitos estão em silêncio, estão sendo tomados por mulheres, uma invasão feminina. A sexta visão levantou-se na América mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a exceção da Igreja Católica, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Uma mulher tomando controle dos Estados Unidos da América. Foi profecia do irmão Branham. Esteja atento você mesmo. Por um lado, pode ser a Igreja Católica que se levantou lá. Você consegue saber isso. Que o Papa agora, que é o dono da igreja, o líder da igreja, é americano. É americano. E isso já tinha sido profetizado antes. Muito longe de se pensar isso. Mas um dia a América será governada por mulher. E quando isso acontecer, Icabode, uma linguagem bíblica que você conhece, a glória já se foi. Sétima visão foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra e América. Meu irmão, isso mostra que é o fim. Como Daniel, Deus vindicou William Branham com as visões do futuro. Nem sequer uma falhou. Nem sequer aquilo que ele profetizou em nome do Senhor falhou. Deus vindicou esse ministério. Deus lhe comissionou com um anjo. Deus apareceu a ele como menino, como ele fez com Jeremias, como ele fez com Samuel. Todos os profetas. Toma a história dos profetas e compare com o homem que nós estamos aqui a falar. William Marion Branham. Compare, você tem essa tarefa de fazer isso. Como Jó, ele falou no redemoinho. Como Jeremias, ele foi comissionado por um anjo e lhe apareceu como criança. Como João Batista, ele foi comissionado, foi vindicado no batismo. E nós estamos a dizer, meu irmão, Deus nos enviou o profeta. E qual é o propósito? O propósito é preparar a segunda vinda. A segunda vinda que é o arrebatamento. E eu quero te convidar, se você em nenhum momento chegou a examinar o que está acontecendo neste mundo aqui, é tempo de você parar, pegar isso que estamos a falar. Critica. Eu quero que você critique isto. Tome isso. Mas critica colocando o Espírito Santo em sua frente. Se, Senhor, isto é Deus, questiona. Como antigamente os homens iam a João Batista perguntar: és tu aquele que havia de vir? Pelo menos eles sabiam que alguém tinha que vir. Ou esperamos o outro. Então, hoje muita gente não fala nada. E eu te convido, meu irmão, pergunta se é este que havia de vir ou espera outro. Mas a resposta você já tem por antecipação. É este, porque Deus o vindicou. Se alguém se levantar como profeta, tem que também ser vindicado da mesma maneira. Que Deus ricamente lhe abençoe. Eu creio que tem sido uma grande bênção para si ouvir que Deus vindicou o nosso irmão Branham como o verdadeiro profeta para essa geração que nós estamos a viver. E a mensagem é sair do meio dele e seguir ao Deus Todo-Poderoso nesses últimos dias. Fazer parte da noiva num arrebatamento. É meu convite. Se alguma coisa você não entende, tem nossos contatos, liga para nós, manda uma mensagem, estaremos muito agradecidos. Oremos. Precioso Deus, quero agradecer esse tempo particular que nos deu com os estimados telespectadores. Agradeço e peço para que os abençoe e conceda tudo o que for necessário para que eles possam entender as Escrituras nos dias de hoje. Tudo no nome de Jesus Cristo queremos agradecer e entregar nas tuas mãos. Amém. Deus te abençoe. Até ao próximo programa. No próximo sábado cá estaremos nós. Shalom.